Saudações a todos, senhoras e senhores. Sem o novo estatuto, a segurança privada vai desaparecer. Isso disse o Dr. Cristiano, que é o encarregado da Polícia Federal, sobre a área da segurança privada. E a necessidade desse novo estatuto, segundo ele, está intimamente ligada a essa condição de não só manter a área da segurança privada, como trazer as condições que são necessárias para que ela realmente não desapareça e seja engolida pela clandestinidade, né? Vamos seguir. O novo estatuto trouxe condições de a Polícia Federal combater com mais eficiência a clandestinidade. Clandestinidade causam mortes. Podemos citar dois casos de grande repercussão nacional. A Boate Kiss, onde morreram 242 pessoas, e o Carrefour, onde um homem morre ao ser espancado por seguranças clandestinos. Na Boate Kiss, clandestinos trabalhavam perto do palco e na saída da boate, sem comunicação interna e sem projeto de segurança. Na porta de saída, barraram muitas pessoas que posteriormente correram para o banheiro, pois os clandestinos, que ali trabalhavam como segurança, não as deixaram sair. E essas pessoas morreram. Esse fato ocorreu e nós vemos uma atuação de pessoas despreparadas para condições como essa. O vigilante patrimonial, por mais melhorias que ainda necessite na profissão, eles são instruídos e treinados em primeiros socorros, em uso escalonado da força e em outros assuntos que, por mais que necessitem de um aprofundamento, são abordados. E esses assuntos despertam a mente do profissional para a sua atividade no dia a dia, né? Então, isso é muito importante. Faz uma diferença crucial na hora da necessidade. Outro caso, que foi do Carrefour, dois clandestinos, com o uso excessivo da força, causaram óbito de João Alberto. O caso aconteceu em 2020 no Carrefour, em Porto Alegre. Foi um caso de grande repercussão nacional e trouxeram esses prejuízos, né, para a sociedade, para as famílias. Tanto a contratada como a contratante serão ambas autuadas pela Polícia Federal. O que o novo estatuto trouxe foi a condição de a Polícia Federal poder autuar também a contratante, pois anteriormente a Polícia Federal encerrava as atividades daquela empresa que estava clandestina e acontecia que muitas vezes abriam uma outra empresa em um outro local, com outro CNPJ, e a Polícia Federal não dispõe de um contingente que possa identificar essas empresas rapidamente, né? Então elas conseguem desenvolver essa atividade clandestina por bom tempo. São empresas que abrem e fecham logo, não cumprem suas obrigações trabalhistas, não dão condições dignas necessárias para os profissionais trabalharem, pagam menos do que aquilo que é determinado por lei para a profissão do vigilante patrimonial. Então, ela causa um prejuízo social
é muito grande. Tem algumas empresas que preferem pessoas que nunca trabalharam na área, porque não são tão exigentes do que aquele que fez o curso e sabe de suas obrigações e de seus direitos, né? Então, acham que segurança é um assunto que qualquer um faz, mas na hora da necessidade, a capacidade faz toda a diferença. Então, a Polícia Federal agora terá condições também de responsabilizar aquela pessoa que contrata o serviço clandestino, né? Ele não vai só autuar aquele que está vendendo o serviço, né? Mas também aquele que está contratando. Então haverá uma recíproca aí de responsabilidade, tanto o que vende o serviço quanto o que contrata. Então, a questão do serviço mais barato, que oferece condições para os trabalhadores menor do que aquilo que a lei determina, que não cumpre com suas obrigações, e, e o mais necessário de tudo, que não tem a capacitação necessária, né, para desenvolver as suas atividades. São empresas predatórias, né, que exploram esse nicho da sociedade apenas para terem as vantagens financeiras, né, sem, em contrapartida, promover aquilo que a classe profissional necessita. E isso tem se alastrado no país de tal forma que, sem esse novo estatuto, essas empresas e esses serviços iriam cada vez mais tomar conta do país, né? Então, a aprovação do novo estatuto trouxe condições para que a Polícia Federal possa trabalhar e, juntamente com outras polícias, fazer uma maior fiscalização, uma fiscalização mais efetiva. Anteriormente, isso ficava somente a cargo da Polícia Federal, que tinha suas operações, né, do combate à clandestinidade e fazia as incursões contra esse tipo de serviço. Porém, agora haverá outras forças policiais que contribuirão para essa fiscalização, né? Então, a Polícia Federal objetiva intensificar essa fiscalização para que possa combater esses serviços. A gente brasileiro sabe, a gente paga imposto à beça, né? E a gente pode de repente pensar que isso é somente para uma maior arrecadação, porque as empresas que oferecem o serviço regular pagam seus impostos em dia, etc. e tal, mas não se resume a isso. É evidente que todos que trabalham na legalidade pagam seus impostos em dia, etc. e tal, mas a pior condição é a falta de pessoas capacitadas na área. São profissionais que são explorados por muitas empresas, que não têm seus direitos trabalhistas preservados, nem aquilo que a legislação determina em relação aos pagamentos de hora extra, FGTS, a folga trabalhada quando o profissional atende a empresa. Muitas empresas não pagam aquilo que a lei determina, porque não cobram das contratantes o preço adequado, então fica nessa condição, né? E a segurança privada, ela atualmente, ela não tem toda a sua necessidade social reconhecida pela sociedade. Ainda que muitos a contratam, ela não é uma força auxiliar de segurança que tem se destacado na sociedade por sua eficiência, né, e eficácia, por sua utilidade prática no dia a dia. Na minha opinião, como profissional da área, como gestor de segurança e
como instrutor de segurança privada, eu vejo que isso vem desde a base da formação do vigilante, que com certeza, num breve futuro aí, isso tem uma tendência a melhorar. Nós não vemos ainda grandes mudanças na área da segurança privada, porque esse novo estatuto ele foi aprovado recentemente, o decreto ainda não saiu oficialmente, apenas a minuta, né, que pouco tempo atrás saiu para que fosse discutida com algumas entidades do setor da segurança privada, com o setor público, e posteriormente possa ser aprovada o decreto efetivo, né, o decreto oficial. Então, a gente não vê muitas mudanças ainda, parece que nada mudou. Mas isso certamente é uma falsa sensação, porque realmente as coisas, a tendência é mudar. E com a, possi- a- o, o projeto de segurança que terá que ser desenvolvido por um gestor, a tendência é que cada vez mais nós saiamos daquela dependência exclusiva de escolas com uma formação mais ou menos, sabe? Aquela escola onde alguns vão e cumprem sua obrigação, às vezes reclamando, são pessoas que não têm um interesse de fato na área e que não contribuem para o avanço que essa profissão precisa, necessita, né? Então, com o gestor de segurança privada trabalhando nessa área, automaticamente as empresas terão um nivelamento por cima. Hoje é o contrário, é por baixo. Se você entra numa empresa para trabalhar, por exemplo, de vigilante patrimonial, muito raramente eles procuram ver todas as suas qualificações para te promover e etc. Por quê? Para a maioria das empresas, vigilante é tudo igual. Passou pela escola, tem o certificado, está apto para trabalhar, então é o nivelamento por baixo. Né? Na hora das poucas promoções que existem, que são uma ou outra, para supervisor, para inspetor ou para vigilante líder, não é geralmente aquele que é mais capacitado que é reconhecido. É aquele que é mais. Tem um maior engajamento com quem vai promover essa pessoa. Né? Então, é o QI que a gente comumente conhece, né? Não é o QI de capacidade, de quociente intelectual, é o QI de quem indica. Né? Então, a tendência para o futuro próximo é mudar, porque o gestor de segurança privada, assim como quando ele tiver que assinar o projeto de segurança, será mais ou menos quando o engenheiro assina o projeto de um prédio, né? Se o engenheiro está vendo que você está escorando um prédio com uma viga de madeira que necessita de um escoramento com vigas de concreto, é óbvio que ele não vai assinar o projeto, né? O projeto de segurança para os gestores será a mesma coisa, né? Se ele observa, por exemplo, como não saiu o decreto ainda, a gente não pode afirmar exatamente como vai ser. Mas se, por exemplo, a necessidade de um monitoramento, a necessidade de 2 profissionais armados dentro de um determinado setor privado, né? E uma concertina, um treinamento para quem trabalha na portaria, e a contratante não quer colocar exatamente tudo que o gestor determina, nos níveis de risco isso daí vai diminuir, né? Se você tem, por exemplo, vamos supor, de 1 a 5
como determinante para que o serviço seja perfeito de segurança, perfeito entre aspas, né? Mas o mais adequado possível, né? Porque não existe nada perfeito nesse mundo, a gente não é perfeito e não existe nada perfeito no ser humano. Mas a gente está em aperfeiçoamento. Mas um serviço completo, que seria a palavra mais adequada. Então, se você vê que para você prestar um serviço de qualidade, um serviço completo na área de segurança, você necessita do monitoramento, da concertina, dos vigilantes armados, de um treinamento adequado para o porteiro, e a contratante apenas admite alguns e não todos os serviços sugeridos, então o nível de segurança vai ser diminuído, né? É igual o seguro, né? Quando você contrata um seguro de carro, você contrata um seguro completo ou você contrata um seguro só para se alguém acidente contra terceiros, né? Você não tem, por exemplo, uma cobertura para um desastre natural, que pode ser você estacionou o carro debaixo de uma árvore, a árvore caiu e acabou com o seu carro. Então, se você não contratou isso e isso acontecer com você, o teu seguro não serve para nada. Então, será mais ou menos assim. Se você elenca 5 pontos que a empresa precisa para ter uma segurança completa e ela quer pagar só por 3, então o nível de segurança dela vai ser naquele nível, né? E então o que acontecer que for por falta daquelas 2 critérios a mais que ela não admitiu pagar por aquilo, achou desnecessário, perda de dinheiro, etc. Então, ela não poderá responsabilizar a empresa de segurança, né, pelo ocorrido, né, que pode ser um furto, um roubo, um sequestro, ou seja lá o que for. Porque na área da segurança você tem que dificultar ao máximo, né, para que o crime, o roubo, o assalto, o furto, o sequestro, a invasão aconteça, né? Então, quanto mais você completa esse ciclo, né, você cerca aquele lugar com maior segurança, né? E quanto menos condições você agrega àquele setor privado, mais brechas ficam, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, que você tem seguro da sua moto, né? Mas você, de repente, vai trabalhar e larga ela no meio da rua. E não é um seguro que cobre algumas coisas, etc. E tal. Então você pode ter um prejuízo por não ter um seguro completo, por exemplo. Né? Porque se você vai fazer o seguro e fala que a moto fica no estacionamento da empresa e você larga ela na rua, quer dizer, você mentiu ao contratar o serviço, né? Então isso daí já te prejudica. Então essa condição de a Polícia Federal poder responsabilizar, multar no CPF de quem contrata esses serviços, para a Polícia Federal é um avanço, porque outrora não era responsabilizado. Quer seja o prefeito de uma cidade que contrata para um evento que ele trouxe, principalmente em eventos públicos, né, quando tem shows, etc. e tal, né, e agora ele será responsabilizado no próprio CPF dele, tanto ele quanto um lojista, quanto um empresário de uma indústria, qualquer um que contratar esse tipo de segurança, né? A segurança privada legalizada, né? Também com esse novo estatuto, existe uma maior exigência para abrir uma empresa, né? Então, isso, segundo o delegado da Polícia Federal, diminui os aventureiros que querem apenas ganhar dinheiro, sem administrar corretamente a empresa, de forma que tenha um plano de negócio para perpetuar a atividade. A exigência de um fundo garantidor para verbas trabalhistas também é um
um avanço considerável, né, para os trabalhadores, pois existem muitas empresas que são aventureiras mesmo, né? É a pessoa que vê a oportunidade de ganhar um dinheiro, sem, contudo, atender às necessidades regulamentares daquela profissão. Então, quando numa disputa, por exemplo, para ganhar um contrato e ela oferece o menor preço, por exemplo, que não possibilita ela nem mesmo a pagar os gastos recorrentes da empresa. Os gastos recorrentes são o salário de todo mundo, o que é necessário para o trabalho no dia a dia, uniforme, material de trabalho, carro, aluguel e todas essas coisas. Então, tem empresas que oferecem um serviço muito baixo para pegar o contrato. Então, nos primeiros meses ela consegue. Por quê? Porque o dinheiro que ela recebe dá para se manter por uns meses, mas logo, logo ela quebra e ela abandona o posto, larga os profissionais sem receber, aí aquela empresa, isso infelizmente acontece muito com órgãos públicos, aí aquele órgão público vai fazer uma nova licitação e aí contrata uma outra empresa, então infelizmente isso aconteceu de forma recorrente, muitas vezes no passado próximo aí. Então, o fato de que para agora entrar nesse mercado, a pessoa vai precisar fazer um investimento maior. Então, ela não vai dispor do seu capital para investir em algo para daqui 6 meses dar errado, né? Ela vai ter um prejuízo imenso. Então, a pessoa precisa realmente fazer um plano de negócios, ver como que ela vai desenvolver a continuidade desse negócio, entendeu? Entender o mercado, e aí sim, eu considero que isso é uma coisa importante para trazer competitividade para as empresas, né? Onde a diferença vai estar na prestação do serviço, na qualidade dos profissionais que ela administra no dia a dia, né, com os quais ela trabalha e tal, porque uma outra coisa extremamente necessária, que com certeza será agregada com o gestor de segurança privada nas empresas, é um treinamento que não se resume àquele treinamento da escola, porque isso já é necessário desde muito tempo, acho que desde o início da segurança privada no Brasil, que é você capacitar os seus funcionários dentro de uma cultura que é necessário que seja a cultura da empresa, né? Porque infelizmente existe uma condição, isso existe em muitos mercados, né? Que é um marketing de aparências, né? Onde as pessoas falam aquilo que o cliente quer ouvir, mas na prática aquilo não é real, né? Onde fala-se que são profissionais altamente capacitados, profissionais altamente preparados. Aí você vai ver quais são esses critérios de treinamento onde está resumido esse altamente preparado. Você vê que é a escola de formação lá que todos fazem, né? Que é o básico para todo profissional. Então não tem esse altamente, porque é um nivelamento por baixo, todo mundo faz a mesma coisa o tempo todo. E tem, de fato, na área da segurança privada, aqueles que gostam da segurança privada, que investem dinheiro para treinar, para pagar treinamento particular, para poder fazer um curso superior, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de tiro, entrar, mas tudo isso paga do bolso, né? Então, as empresas, obviamente, terão que investir de fato nos seus colaboradores. Investir não é pagar aquilo que é
o direito do trabalhador, isso aí é obrigação, né? Eu falo investir de forma competitiva, né? Pagar salário, pagar FGTS, isso é obrigação, isso aí não é uma grande vantagem que a empresa está oferecendo para o profissional, não. Né? Então, algumas empresas que às vezes acham que oferecer vale transporte está oferecendo benefício, está oferecendo aquilo que a lei determina. É um benefício, mas um benefício determinado por lei. Então, os gestores não conseguirão, aqueles que estiverem à frente das empresas desenvolvendo juntamente com o dono ali, com os sócios, o negócio, não conseguirão fazer uma empresa competitiva sem levar em consideração esses requisitos. Né? É aí que as universidades cooperativas, as universidades próprias, né, de cada empresa terão um avanço, né, para que você possa inserir todos esses profissionais dentro da mesma cultura, né? Porque esse negócio do profissional não saber interpretar uma situação onde ele possa agir dentro da legalidade é falta de conhecimento, é falta de treinamento. Né? Então, durante o tempo de formação desse profissional, houve muitas falhas aí. Então, a gente vê, por exemplo, serviços precários, muitas vezes, na sociedade, na área da segurança privada, porque durante o processo de formação desse profissional, houve falhas aí. Né? Houve muitas falhas. E então, você observa que isso tem uma tendência a mudar, né? E mudar no futuro bem próximo, né? Uma questão interessante que o delegado abordou é o seguinte: a questão da segurança armada e a segurança desarmada, né? A segurança desarmada, ela não era entendida pelo Tribunal de Justiça e os tribunais superiores como que competência como que dentro do escopo da segurança privada como competência da Polícia Federal para administrar, né, a, o negócio e tal. Então, a segurança desarmada ela não era regulamentada pela Polícia Federal como a segurança armada. Então, como agora no novo estatuto não a segurança desarmada já está descrita ali, então não existirá mais a possibilidade de vigias em condomínios, fiscal de piso, fiscal de loja e todas essas nomenclaturas que são colocadas, inventadas aí, né, colocadas inventadas para substituir o profissional de segurança privada, né? Porque vigiar, fazer ronda, isso é competência do profissional de segurança privada. Não existe essa de você colocar uma pessoa trabalhando como rondante, né, num condomínio e chamar ele de vigia, porque isso é serviço, é atribuição da segurança privada. Isso é comum hoje em dia. Eu mesmo já trabalhei em condomínio como vigia e outrora como vigilante em outro condomínio e tal. Mas as empresas terão que contratar vigilantes aí desarmados, né? Ou eles constituem uma segurança orgânica ou irão ter que contratar por uma terceira, como é comum, né? Contratar por empresas especializadas, né? Mas não poderá mais ser contratados como vigia, será vigilante e vigilante desarmado, né? E a segurança armada ela continuará exercendo suas funções, né?
Ah, e outra coisa, a segurança desarmada, ela fará o mesmo serviço da segurança armada. A única diferença é que não irá portar uma arma de fogo, né? Mas pode portar arma de menor potencial ofensivo, né? As armas menos letais, né? E a segurança armada, ela necessita de melhores condições para que possa usar as suas atribuições, né? Tal como armas de menor potencial ofensivo, né? Porque, no meu ponto de vista, desde que eu comecei a trabalhar na área e eu fiz algumas extensões, tal como armas não letais, transporte de valor, o SPP, o VSPP, né, que é o Vigilante Segurança Particular Privado, e escolta armada. Então, é um absurdo você não permitir que o vigilante tenha ali no seu cinturão um par de algemas, porque hoje em dia funciona assim. Se a empresa te autorizar a usar, aí você usa. E o dono de uma empresa me disse que eu nunca, eu sei mais ou menos como é que funciona o GESP, né, que é a gestão da eletrônica da segurança privada, que é onde as empresas fazem comunicação, né, e fazem com a Polícia Federal e emitem documentos e fazem a comunicação com a Polícia Federal e cadastram ali o profissional que está trabalhando na empresa e tal, que deve ser colocado ali os equipamentos que o profissional está usando, né? Então, o que de fato deveria ser é o seguinte: você fez essas extensões, você automaticamente está apto para portar aquilo. É a mesma coisa, você tirou a sua habilitação de motocicleta, de carro. Você só vai poder dirigir se alguém deixar? Não, você está habilitado, né? Você é responsável, você foi capacitado para dirigir um carro, uma moto. Então, não tem, eu acho assim, é muita frescura isso, porque isso atrapalha o bom trabalho. Imagina você estar num shopping, você está num banco, ou mesmo que seja numa empresa, num industrial, né? E durante uma briga você precisa imobilizar alguém que seja muito forte, até que chegue a polícia e tal. Você vai ficar segurando a pessoa ali até quando? E se você ainda, na maioria das vezes, você trabalha sozinho, uma pessoa muito forte, você já está cansado por ter conseguido sujeitar aquela pessoa. Então, sem os equipamentos adequados, é extremamente difícil você trabalhar. Você não tem um par de algemas para, na eventual necessidade, você poder usar. Você vai amarrar fio no braço do cara, você vai amarrar sacola, você vai amarrar o quê? Então a gente tem que trabalhar dentro da realidade que existe, né? Aí, um gás também de pimenta, eu sou mais a favor daqueles que são gel, né? Que você não, não tem uma dispersão muito grande, porque aquilo lá é direcionado, então você tem um maior controle para onde aquilo lá vai, né? Porque incomoda mesmo e quem estiver perto vai sofrer. Então o de espuma é muito melhor para essa situação. Então, se você tem o gel para você fazer a aspersão lá, num cara forte, por exemplo, você não precisa ir para as vias de fato com ele. Se de repente ele precisa ser imobilizado por alguma, algum delito que cometeu ali, alguma agressão, né? De repente o cara deu um tapa no rosto de uma mulher, deu um soco num amigo que trabalha, seja lá o que for. Entendeu? Você precisa imobilizar o cara, você não precisa sair para as vias de fato com ele. Você joga o gel no rosto dele e espera um pouquinho que daqui a pouco ele
fica mansinho para você poder mobilizá-lo, mandar ele sentar no chão e ficar quieto, entendeu? Agora, se você tem que ir para as vias de fato, é complicado, sem as condições necessárias, né? Então, se você está capacitado, por quê? É uma palavra chata, mas por que a frescura de você não poder usar, né? Entendeu? Aí tem a resposta que é resposta decorada. Ah, porque se você usar mal, você pode se prejudicar, como se a gente fosse uma criança de 6 meses, né? Agora, a verdade é o seguinte: se você está trabalhando armado, você usar mal a arma de fogo, você vai ser responsabilizado. Se você está trabalhando desarmado, você usou mal o uso escalonado da força, você vai ser responsabilizado. Se você está trabalhando, você usou mal suas palavras, você vai ser responsabilizado. Então não tem essa falácia de que, ah, não, porque você pode se prejudicar. Você pode se prejudicar sem arma não letal, sem nada. Você não sabe como se comportar, você não sabe como falar, você não sabe como agir em determinadas situações, você vai se complicar. Porque aquilo que pode acontecer com você de mais prejudicial é você morrer no exercício da sua profissão, e a outra é você ser preso. Você morrer porque você não não estava preparado para aquela situação e tal, enfim, situações que acontecem aí, e, e a outra é você ir preso, preso pelo que você fala, e preso por como você se comporta, pelo que você faz, entendeu? E para isso você não precisa de arma letal nem arma não letal, né? Então, é uma falácia mesmo essa questão aí de que você não pode usar um par de algemas, você não pode usar o spray de pimenta, que seja, né? O gás lacrimogêneo. E a questão também de repente, você quer comprar, porque você quer, por causa da sua segurança, uma arma não letal, né? Você está trabalhando num posto que não tem arma nenhuma, ninguém vai te dar nenhuma arma. Você quer comprar e você tem o curso, por que não pode comprar para usar? Entende? Se o seu colete é 2A, né, e na segurança privada a gente pode usar até se não me falha a memória, até o 3A. Você quer comprar um que seja só seu para usar, por que que põe tanta dificuldade, né? Então é aquela coisa, né? Igual Jesus uma vez falou para umas pessoas, né? Para uns religiosos, né? Vocês não querem entrar no reino dos céus e não querem permitir que os outros entrem, né? Eles não querem melhorar as condições para você e não quer que você melhore por si mesmo, né? Então a segurança privada está nisso aí. É uma briga por preço, né? A gente cortando preço. É, a gente brigando aí, né? Para quem oferece maiores condições, melhores preços. E aí fica do jeito que tá. E aí quem que oferece menor preço? Sempre vai ser a clandestina, né? Não paga imposto, não paga os direitos trabalhistas do cara direito, entendeu? Oferece condições precárias de trabalho. Esse é o que vai oferecer o menor preço. Então, por isso a segurança privada estava caminhando já para o precipício, já estava na beira do abismo já, sem a aprovação desse novo estatuto. Parece que não é grande coisa, mas é necessário enxergar o todo, né? Não ficar apenas pensando, ah, mas eu sou vigilante, eu não tenho porte de arma, eu sou vigilante e ainda não tenho aposentadoria especial. Então, é necessário entender todas as condições, né? É evidente que é péssimo a gente não ter essas coisas, né? Eu acho que é péssimo no Brasil essa dificuldade imensa para aquele que esteja capacitado, né? Dentro de uma legislação pertinente, ter a sua própria arma de fogo. Não estou falando para pessoas desequilibradas, para pessoas perturbadas, para pessoas que são, sei lá, não sabem administrar as coisas direito, né? Os seus pensamentos, suas atitudes, porque, meu,
você pode, e isso acontece muito, né? Usar o seu veículo como uma arma, né? Para destruir a sua vida, destruir a vida dos outros. Então, por exemplo, trabalho na área da segurança privada desde 2012, né? Nunca utilizei arma para prejudicar ninguém, entendeu? E conheço muitos que são na mesma condição. Tem pessoas que eu conheço de carro forte que sai com arma no meio da rua, anda no meio de todo mundo com arma. Eu trabalhava no shopping, andava no meio do povão armado. Nunca tive problemas em me prejudicar por usar arma. As pessoas que andam conheço alguns que trabalharam em escolta armada também sem problema. Conheço pessoas do transporte de valor, mesma coisa. Os caras andam na rua, no meio do povo, armado, não tem problema nenhum. Então a gente tem que parar de alimentar a ilusão e ver na realidade o que de fato é real, né? E sair dessas conversinhas, dessas coisinhas que, não serve para progredir a vida de ninguém, só serve para atrasar só, né? Então, com tais mudanças, a Polícia Federal e órgãos competentes esperam uma melhoria significativa na segurança privada, né, que é tirar a segurança privada desse rumo ao abismo aí, né, para um avanço que será construído paulatinamente. Né? Eu não estou aqui defendendo a Polícia Federal, defendendo governo, defendendo deputado, nem senador, não. Mas a gente tem que reconhecer e entender as coisas que realmente estão acontecendo, né? Ao invés de ficar polarizando, né? Que eu sou da bandeira que só quer aumento de salário, só quer porte de arma, né? Tem quantas pessoas que eu já vi falar que quer porte de arma que não tem condições nenhuma de portar arma, né? Porque o que desqualifica o serviço desses clandestinos é porque são pessoas também, né? São pessoas que estão trabalhando no serviço clandestino, mas é um trabalho. E muitos se sujeitam ali porque está sem emprego e tal. Então a gente entende as condições dessas pessoas. Mas a capacitação, a capacidade deles, a capacitação deles é aquela do achismo, né? Do eu vi uma notícia na televisão, aí fica nessa de bandido bom é bandido morto, né? Se cair aqui na empresa que eu trabalho, eu meto bala mesmo. Então são essas condições que estão fora do profissionalismo, né? Se você está trabalhando, nada ali você tem que levar para o lado pessoal, né? Você é um profissional. Se a pessoa ataca você pessoalmente, você tem que procurar os meios legais para você resolver aquela questão, né? Que a gente vive em sociedade, a sociedade funciona desse jeito. E tudo aquilo que você decide por si mesmo, você também vai, né, arcar com as consequências daquilo ali. Então, aí é questão de prioridade, questão de inteligência, de você saber o que você quer para sua vida, né? Você quer voltar para sua casa vivo e livre, então você faz tudo isso que está dentro da lei, né? Você trabalha na legalidade, você estuda para entender aquilo, os limites da sua atuação. Não quer dizer que você tem que dar a cara a tapa, que você tem que deixar o maluco vir meter um cano na sua cara, levar a sua arma, arriscar a sua vida. Não, assim, você vê um maluco sacando a arma e vindo para cima, é bala nele, filho, sem dó. Mas você tem que saber os limites da legalidade, né? Não tem que ficar passando a mão na cabeça de vagabundo, de ladrão que quer te atrasar, né, meu? Você tem que saber agir dentro da legalidade. Você tem que defender a sua vida, defender a vida de terceiros, né? E, posteriormente, o patrimônio. Hoje em dia a gente vê aí na sociedade aí os caras metendo arma na cara dos outros para roubar celular, né? Então,
E o vigilante tem um celular no bolso, tem uma arma no coldre, tem munição, né? Isso é visado, né? Não existe posto seguro. Isso aí é ilusão da cabeça de quem fica dizendo assim, ah, aqui é um posto seguro, eu fico sossegado aqui. Você fica na sua ilusão ali, no seu mundinho, enquanto nada acontece, né? Nada acontece, você está dentro da tua ilusão ali. O dia que acontecer, você faz o quê? Você leva ré, porque você sabe agir, você está preparado, você pensou em toda essa situação, ou você passou ali 12 horas pensando na novela, pensando no filme, pensando nas contas para pagar, porque é uma. Hoje em dia, a segurança é uma questão que toda a sociedade tem que se preocupar, né? Mas muito mais o profissional de segurança privada, né? Porque você é profissional dessa área. Você tem que entender mais. Não estou falando que você tem que um ser humano melhor que os outros. Estou falando que você tem que entender mais da sua profissão, porque é a sua profissão, né? O borracheiro ele tem que entender mais de pneus do que eu, né? Eu não tenho obrigação de ficar, e nem, não é o meu trabalho, né? Não quer dizer que eu não saiba nada, não estou desmerecendo ninguém, mas estou dizendo que aquela profissão que você escolheu para estar, você tem que se dedicar a ela, você tem que entender como é que ela funciona, né? Para que você possa realmente se desenvolver de maneira que seja bom para você, bom para sua família, bom para a empresa, bom para a sociedade, bom para os clientes, né? Entendeu? Eu já vi cliente chegar todo nervosão e depois pedir desculpa, porque meu, a gente mantém um nível de conversa educado, mas firme, né? E impositivo também. Não é porque eu quero que as coisas se resolvam pacificamente que eu tenho que me acuar, ficar como um coitadinho. Não, não faz isso não. Não, você tem uma voz impositiva. Senhor, eu estou te respeitando, então o senhor abaixa o tom de voz, por gentileza. Eu não estou gritando com o senhor, então o senhor, por gentileza, não grite comigo, porque eu não sou surdo. Entendeu? Você tem que saber se impor. Você tem que trazer a situação para o nível racional quando possível, né? Senhores, é isso aí. Muito obrigado. Por enquanto, só isso. Depois a gente trata um pouco mais dessa questão do novo estatuto, porque realmente traz boas esperanças. Muitas necessidades de melhoria, sem dúvida nenhuma. Precisa melhorar muito ainda algumas coisas, mas vamos focar nas coisas positivas e lutar pelas que estão faltando, né? Não adianta a gente ficar só murmurando, reclamando, né? E ficar esperando que as coisas aconteçam por si só, né? Beleza? Força e honra, até mais. Grande abraço.